Boa tarde, pessoal. Então, meus queridos alunos da Escola Alvinho, aqui eu trouxe nesse material uma tabela. Logicamente eu peguei da internet, porque não é uma tabela que tem times aqui do sul, né, do país, que tem os times São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Santos, Palmeiras, né, Portuguesa Santista, Ipiranga, Comercial, Juventus, Jabaquara. São tudo times lá de São Paulo. Mas enfim, a ideia aqui, é dar uma ideia, dar uma ideia, essa é boa. A ideia aqui é mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, né, o cálculo para entender essa última coluna que se chama saldo de gols, né? Visto que cada time aqui, começar pelo São Paulo que está em vermelho, ele tem, gols marcados, 62 gols marcados, 20 gols sofridos e saldo de gols 42. Olhando nesse primeiro momento, vocês já percebem que, né, esse saldo corresponde à diferença de 62 menos 20, que dá os 42 como saldo de gols. Então vamos só colocar aqui, no lembrete, né, o que é o GM ali. GM, certo, seria o equivalente, né, a gols. Vamos botar aqui gols marcados. Depois, GS seria o que ele vai entender como sendo gols sofridos. Depois, SG na tabela representa, né, os gols, ou seja, a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos, que ele chama de saldo de gols. Isso aqui é uma tabela que vale para qualquer campeonato, inclusive os campeonatos, as interséries que são realizadas na nossa escola também. Bom, entendido o que significa o GM, GS e SG, que é saldo de gols, vamos entender a operacionalidade, como é que a gente pode chegar naqueles valores, certo? Então vou apagar aqui rapidamente para esse vídeo não ficar tão louco. Então a gente pega, diminui, né, os gols marcados dos gols sofridos. Olha, olhando o exemplo do São Paulo, do Corinthians, da Portuguesa, do Santos e do Palmeiras, a gente conclui que todos esses clubes fizeram mais gols do que sofreram, né? Tá claro que na tabela 62 ele fez o São Paulo e sofreu 20. Logo 62 menos 20, eu vou abrir aqui a calculadora aqui do lado, né? 62 menos certo, 20 vai dar o saldo que está apresentando a tabela, 42. Se eu pegar o Corinthians, eu tenho 62 gols marcados menos 29 gols sofridos, que dá 33. A mesma coisa vai acontecer com a Portuguesa, que é um time de São Paulo, com o Santos, com o Palmeiras. Quando chega na Portuguesa Santista, e ali para baixo, Ipiranga, Comercial, né, outros times, vocês já começam a observar que o saldo fica negativo. Ou seja, eles sofrem mais gols do que marcam. Se eu continuasse usando a minha calculadora, nesse exemplo da Portuguesa Santista, eu teria 41 menos 51. Certo? Olha como eu marquei aqui, 41 menos 51. Lembrando, pessoal, que esse 41 ele significa mais. Todo número sem sinal ele é um número positivo, certo? Mas e a calculadora do computador ou do celular, enfim, ela consegue fazer essa conta, né? 41 menos 51, sabendo que esse aqui é maior, ela consegue. A programação permite fazer isso, né? Já no nosso caso, para a gente fazer essa conta, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos calcular aqui, na Portuguesa. Então vou botar aqui, Portuguesa, né, Portuguesa Santista, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, armar aquela continha. Então vamos armar ela. Vou botar aqui o valor. Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: entender que o número maior, que é o 51, é saldo, é gols sofridos.
Então a gente vai interpretar como sendo menos, né? E os gols marcados como sendo mais. Então a gente vai pensar assim, ó. Bom, quem é o número maior em módulo? 51. Então ele é um número negativo. No vídeo passado eu já tinha explicado que, né, quando a gente tem um valor, a gente atribui o valor positivo, e quando a gente deve, valor negativo. Nesse caso, o que vai acontecer nesse nosso exemplo da tabela? Aqui a gente vai ter assim, ó, né, gols, vamos pensar assim, ó, gols sofridos, a gente vai pensar como sendo um número negativo, e gols marcados como sendo um número positivo, certo? Então, essa é a ideia que eu vou fazer, ó, gols marcados positivo e gols sofridos negativos. Ah, mas a tabela, professor, não tem um sinalzinho de menos aqui. Não, não tem. Mas se ele sofreu, é como se a gente estivesse devendo, né? Então essa é a ideia, certo? Então, só para ficar bem claro, como eu vou fazer da Portuguesa Santista aqui, ó, a diferença entre um e outro, esse 51, que é gols sofridos, ele vai ter o sinal de menos. E os gols marcados, que é 41, então vou botar aqui 41, ele vai entrar no meu exemplo com o sinal de mais. E a operação que eu vou fazer? Qual operação, professor, que eu tenho que fazer entre um e outro? Operação de menos. Por que menos? Porque eu tenho dois números com sinais diferentes. Então eu vou ter, ó, né, um sendo negativo, que é o que vai em cima da minha operação aqui, né? E depois o 41 vai ser colocado na parte de baixo. O resultado, 51 menos 41, a gente sabe que dá 10, e o sinalzinho ele vai ser o sinal de menos, que é correspondente ao número maior em módulo, ou seja, ao número 51, certo? Essa é a ideia. Aqui na nossa calculadora ele fez isso. O que aconteceria se eu colocasse o contrário na calculadora? Colocasse 51 menos 41. Ele ia dar como resposta mais 10, né? Porque o 51, ó, se eu colocasse ao contrário na calculadora, ele ia dar mais 10. Não é o nosso caso. O nosso caso é 51 negativo. Eu poderia colocar isso assim na calculadora, menos 51 mais 41. Aí, ok. Aí a calculadora ia dar o valor de menos 10 conforme foi a nossa solução aqui embaixo, certo? Então é só para esclarecer esse conteúdo aqui, ó, do saldo de gols, e vocês poderem fazer no caderno, né, para cada time. Anota o time ali, ó, Portuguesa Santista faz a continha e preenche a tabela. Depois Ipiranga preenche a continha, faz a continha, preenche a tabela, certo? Eu estou pegando um exemplo aqui, tá, da internet, mas esse exemplo ele é válido para qualquer tabela que vocês queiram preencher com saldo de gols, certo? Então tá aí, a aula 2 é um vídeo de auxílio, né, a esse período de quarentena que a gente está vivendo. Então acredito que vai ajudar bastante vocês no preenchimento da atividade 2.